para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E agora, com esse novo cenário, estou falando aqui de casa, num ambiente isolado, e por isso eu estou sem máscara. O meu entrevistado de hoje, o vereador Lamé, também está falando do seu escritório e por isso está sem máscara. E hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas, falando sobre o balanço do mandato dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Já acabei de apresentar o vereador com quem eu converso hoje, é o Lamé, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O vereador Lamé está no terceiro mandato, né? Ele foi eleito em 2008, reeleito em 2012 e também em 2016. Mas o nosso foco não é todo esse período de mandato. A gente vai focar no terceiro mandato, que começou em 2017 e vai até o final deste ano. Então, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, vereador Lamé. Obrigado. É um prazer estar com você na TV Câmara. Eu quero saudar todos os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, a vocês aí que estão atrás da Câmara, aos técnicos, aos servidores, enfim, a todos aí. E nessa pandemia, desejar a todos vocês saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. É isso aí, vereador. A gente estava falando do mandato do senhor, que começou em 2017 e se estende até o final deste ano, mas o senhor se licenciou em maio de 2017 e voltou agora em janeiro de 2020, justamente para atuar como secretário da Secretaria de Direitos Humanos, que no início era chamada, quando o senhor entrou, Secretaria de Assuntos Difusos, uma secretaria bastante abrangente. Ela abrange 6 subsecretarias, vou falar rapidinho aqui: Subsecretaria da Igualdade Racial, da Juventude, Políticas da Diversidade, Acessibilidade e Inclusão, Políticas para Mulheres e Políticas para o Idoso. Vereador, o que o senhor conseguiu efetivamente levar ou colocar em prática dos seus projetos como vereador, como parlamentar, no executivo, né? Porque o vereador, enfim, pensa nos projetos, nas futuras leis, mas nesse momento, como secretário, o senhor teve a oportunidade de colocar coisas em prática. O que foi possível de fazer nesse período, aí aliando o seu lado de vereador e o seu lado de secretário? Bom, primeiro foi um desafio muito grande, porque a Secretaria dos Direitos Humanos ela foi criada justamente para a gente montar ela não tinha nenhuma estrutura, não tinha nem local, não tinha sede, não tinha servidores, não tinha organograma, não tinha nada, absolutamente nada. E nós, graças a Deus, conseguimos não só montar a secretaria, como criar equipamentos públicos dentro da secretaria em tempo recorde. E o mais importante, sem recursos. Vocês sabem, quando o prefeito Guti assumiu a prefeitura em janeiro de 2017, as finanças públicas da cidade estavam realmente muito complicadas, dívida gigantesca, mudança de gestão, acabou criando muita instabilidade, e aí nós entramos justamente para montar uma secretaria. E uma secretaria que não é uma secretaria qualquer, não é uma secretaria de obras que você sabe, vou fazer obras, vamos fazer asfalto, vamos fazer edifício, alguma coisa nesse sentido. Não é uma secretaria de educação que tem um tema específico, que é a educação. A Secretaria dos Direitos Humanos, né, como você muito bem disse no começo, era chamada de assuntos difusos. Assuntos difusos em relação a toda a abrangência da secretaria, uma secretaria muito gigante. Como você falou, nossa secretaria, ela abrange todas as facetas do ser humano, né? Todas, sem exceção. Né? Então, a gente tem a Subsecretaria da Juventude, e nós temos também, por outro lado, Subsecretaria de Políticas para Idoso. Olha só,
São dois públicos totalmente antagônicos, mas estão no meio da mesma secretaria. Nós temos a subsecretaria de pessoas com deficiência, né? E nós temos a subsecretaria da igualdade racial. Nós tivemos também duas novas subsecretarias que o prefeito Guti implantou. Subsecretaria da diversidade, que foi um marco na nossa cidade, e Subsecretaria de Políticas para Idoso, também um outro marco para a nossa cidade. Aliás, nenhuma cidade brasileira tem um órgão específico, uma subsecretaria exclusiva para tratar de políticas públicas direcionadas tanto para idoso como para o público da diversidade. Portanto, foi um desafio muito grande, e nós constatamos várias coisas que estavam muito falhas, muito pendentes na política pública de Guarulhos, especificamente, em relação a vários públicos. Um deles, a política para mulheres, né? As mulheres em Guarulhos, elas são vítimas, talvez um índice um pouco maior do que outras cidades, principalmente na região do Bom Sucesso, nas regiões mais afastadas da cidade, onde a mulher sempre paga o pato, tá? Onde a mulher sempre é agredida, sabe, de uma forma muito covarde, e o poder público não oferecia nada. E o que o senhor conseguiu para essas vítimas? E o que o senhor conseguiu trazer de concreto, assim, executar em termos de programa, né, aliando o seu trabalho já de vereador e de secretário? Por exemplo, em relação às mulheres, o prefeito Guti inaugurou a primeira casa-abrigo para mulheres vítimas da violência. É um marco histórico. Nunca, com toda a história de Guarulhos, com todas as políticas que os governos anteriores fizeram, a gente não tinha uma casa-abrigo. E nós temos hoje. Antes, a gente mandava as mulheres para Mariporã, para Mogi das Cruzes, para São Paulo, para outras localidades. Nós não tínhamos aqui. O prefeito Guti teve a coragem e inaugurou essa casa. Então, esse é um fato concreto em relação às mulheres. Em relação a políticas para idoso, tanto se falou nos governos anteriores de creche para idoso, né? Os idosos não gostam de falar de creche, mas é um centro-dia para idoso, né? Onde o idoso possa passar o dia. Porque, por exemplo, as mulheres têm os filhos, eles deixam o filho na creche e vão trabalhar. E a pessoa que tem uma mãe, tem uma avó, tem um pai, deixa onde? A prefeitura não tinha. E o prefeito Guti inaugurou a primeira casa, o primeiro centro-dia de políticas para o idoso. Fica lá em Cumbica. Aliás, um centro maravilhoso, uma casa maravilhosa. Nós tivemos o apoio, evidentemente, de vários outros vereadores, mas foi na nossa gestão como secretário dos Direitos Humanos que conseguimos inaugurar esses dois fatos importantíssimos. Um outro terceiro fato, parece pouca coisa, mas realmente é um marco para a nossa cidade e para a nossa história. É a inauguração do primeiro centro de referência em direitos humanos, talvez do Brasil. Eu não conheço nenhum. Fica lá no Marcos Freire, nos Pimentas, uma região muito pobre, uma região realmente onde tem uma população muito vulnerável. Nós temos muitas comunidades lá desassistidas, e graças à nossa gestão, né, na municipalidade, conseguimos inaugurar. Agora, você me pergunta, de onde você arrumou dinheiro se a secretaria não tinha? Eis a questão, nós não gastamos nem um centavo. Por quê? Porque usamos um equipamento que era do governo do estado, um prédio gigantesco que era praticamente inutilizado,
e nós colocamos esse centro de referência lá. Lá são atendidos pessoas da diversidade, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Nós temos nós instalamos lá, como também em outras 14 praças da cidade, um programa chamado Academia na Praça 60 Mais. É um programa que virou febre na nossa cidade, tá? Onde as pessoas vão até um local público ou até a praça, onde tem um professor habilitado, especializado para ensinar os idosos, as mulheres, a praticar exercício físico. Vereador, falando fazer aí... alongamento, eles têm que passar... Isso. Falando, desculpa cortar o senhor, mas enfim, a gente tem ainda outras perguntas e uma delas está diretamente relacionada com os idosos. Agora, falando do seu trabalho como vereador, recentemente o senhor teve um projeto de lei aprovado numa sessão virtual que aconteceu na sessão virtual de 2 de julho. Esse projeto, ele obriga a fixação de cartazes em locais públicos com a seguinte mensagem: desrespeitar, negligenciar e prejudicar idosos é crime. Na sua opinião, de que forma que esse tipo de informação, que esse tipo de mensagem pode mudar o comportamento das pessoas? A gente sempre fala que para a pessoa ser respeitada, ela precisa se autorrespeitar, né? E a melhor forma de você se autorrespeitar é respeitar os outros. E respeitar o idoso é respeitar a própria vida, é respeitar a própria existência, né, da existência. Porque você vê muitas vezes jovens não só desrespeitando o idoso, mas agredindo fisicamente, inclusive, né, com torturas, e também verbalmente. É uma tortura inigualável, porque o idoso ele é praticamente indefeso. E lembrar de que negligenciar, desrespeitar, agredir o idoso é um crime que não é inaceitável numa sociedade moderna. Então, é um projeto de lei que nós conseguimos aprovar na última sessão, em que lembra realmente da defesa do idoso, de que, enquanto a gente lembrar, não quer mais. Que sempre lembrar, porque só com a educação é que nós conseguimos mudar a nossa sociedade, mudar nosso jeito de estar. Então é importante sempre lembrar as pessoas, respeitar a própria vida. Vereadora, a gente está aqui no meio de uma pandemia que, segundo o boletim do coronavírus emitido pela Prefeitura de Guarulhos, já infectou mais de 11 mil guarulhenses e também vitimou 856 pessoas, isso segundo o boletim do dia 13 de julho. Vereador, como que o senhor avalia a atuação do governo municipal com relação ao enfrentamento à pandemia? Olha, o governo Guti, ele tomou uma iniciativa muito rápida. Logo no começo, em tempo recorde, ele construiu o Hospital de Campana, né? Ali no Parque Secap. E isso foi muito positivo, porque ele criou uma sensação na população de que há necessidade de se prevenir. E a melhor forma de a gente não se contaminar é a prevenção. É melhor você usar uma máscara do que usar um respirador, né? Qual que é mais pesado? É deitar num leito do hospital com um respirador na boca, ou usar uma máscara bem leve, né, na rua ou no seu ambiente de trabalho, enfim, né? Quem puder, evidentemente, é melhor não sair, quem puder, tá? Só saia de casa quando for extremamente necessário. Se dá para trabalhar pelo home office,
é o que nós estamos fazendo essa entrevista, né, pelo sistema virtual, vamos usar isso, porque saúde, quando vai, ela não volta. Tá? O resto, o dinheiro, a matéria, vai e volta. Mas a saúde, nós não podemos brincar, nós não podemos vacilar. Então, nós temos que usar ao máximo, tá? Tudo que for para prevenir os nossos corpos. Vereador, e diante também dessa situação, dessa pandemia que está causando aí reflexos na economia e na vida de todo mundo, quais são os prognósticos para Guarulhos aí para o próximo ano e também para a próxima gestão? Na sua opinião, quais são os desafios da próxima gestão municipal, sabendo, né, que haverá eleições no dia 15 de novembro, primeiro turno, a eleição foi adiada em outubro, passou para novembro, mas quais são os prognósticos, na sua opinião, vereador, para a próxima gestão? Eu acredito que o orçamento municipal da cidade será menor do que o que estamos já usando, já há sinais de que a arrecadação será menor. Portanto, nós temos que se reinventar, nós temos que fazer mais por menos, nós temos que adotar novas políticas públicas com menos recursos e fazer mais para podermos sair da crise. Eu estava falando da Secretaria dos Direitos Humanos, nós criamos vários equipamentos com praticamente orçamento zero. Portanto, nós temos que racionalizar os recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos humanos, enfim, nós temos que saber superutilizar o que nós temos à disposição. Portanto, eu vejo que nós, como seres humanos, saberemos dar a volta por cima. E a vida vai prosseguir com arrecadação menor e tal. O importante é a preservação da vida. Eu acho que isso é fundamental e isso criou um alerta nos seres humanos de que é necessário, é importante a gente sermos solidários, tá? E propor soluções, porque criticar é muito fácil, agora solucionar é difícil. Então, é importante que a gente pense com espírito colaborativo. Nós temos que colaborar um com o outro, sermos solidários um com o outro, para que possamos superar os desafios. E, vereador, na sua opinião, qual que é o papel do Legislativo nessa administração municipal? O senhor pode aproveitar também e destacar, enfim, pontos positivos e negativos dessa administração e também o papel do Legislativo na gestão municipal. Olha, o Legislativo ele tem sido um órgão fundamental, não só aqui nessa gestão, mas em toda a democracia. Nosso papel de fiscalizador, papel de realmente acompanhar o executivo, alertar das falhas, propor soluções, tá? E isso, a Câmara Municipal de Guarulhos tem feito um papel importante, principalmente nessa gestão, com projetos sérios, com propostas realmente possíveis de serem executadas, porque não adianta você querer fazer algo que não é o papel do Legislativo. Muita gente confunde o papel do Legislativo com o papel do Executivo. Por isso que o vereador ele não pode dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele pode propor, ele pode sugerir, ele pode fiscalizar, ele pode cobrar, mas ele não pode executar. Quem executa é o prefeito, é o papel do prefeito. Então, essa coisa para a sociedade é importante que fique bem transparente. Por exemplo, quando eu entrei na Câmara Municipal, eu sonhava em fazer várias coisas.
E eu percebi que a realidade não é... Esses sonhos não poderei realizar. Por quê? Porque é papel do Executivo. E nós propomos isso para o Executivo realizar. Por exemplo, o Fundo Municipal de Políticas para Idoso. Quando eu cheguei em Guarulhos, quando nós assumimos o mandato, não tinha esse fundo na cidade de Guarulhos. E todas as emendas que vêm de fora, de órgãos internacionais, para os idosos, tinha que ser através de fundo. Se não tem um fundo, não vinham os recursos. Eu peguei e criei um projeto criando o Fundo Municipal de Políticas, o Fundo Municipal para o Idoso. Só que não era o meu papel, era o papel do Executivo. E aí percebemos isso, na época fomos conversar com o prefeito e acabamos convencendo o Executivo a propor o projeto e a aprovar um projeto nesse sentido. Portanto, isso, então... tem várias coisas que o Executivo tem que fazer e não o vereador. E tem coisas que o vereador pode sugerir, mas não é o papel dele executar. Isso, então tá certo, são aí a divisão entre os poderes, né? É o papel de cada um dos poderes. Vereador, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista. Obrigado, parabéns a vocês aí, trabalhadores aí da TV Câmara, que estão sempre nas linhas de frente, na trincheira do trabalho, e a todos os guarulhenses. E eu digo, nossa esperança é que a vida continua e com certeza vai continuar, tá? E a esperança vem do verbo esperar, né? Você tem que esperar, tem que ter paciência para que dias melhores virão. Uma boa tarde, muito obrigado e até mais. Então, obrigada, vereador, agradeço novamente e também agradeço aí a nossa audiência, convido você, telespectador internauta, para continuar acompanhando a nossa série de entrevistas sobre o mandato dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu encontro você nas próximas edições. Até lá!